Jovem, preto, novo, pequeno, Falcão fica na laje de plantão no sereno. Drogas, armas, sem futuro, moleque cheio de ódio, invisível no escuro puro. É fácil ver aquele e mandar matar, difícil é dar uma chance à vida. A redução da maioridade penal, nosso ponto de vista, ela não traz solução nenhuma. Se você reduzir a maioridade penal, como está sendo proposto hoje, a grande maioria propõe reduzir para 16 anos a maioridade penal. Você não tenha dúvida que os meninos de 15, de 14 serão os próximos a serem aliciados pela criminalidade, como já acontece. Você encontra uma série de infrações penais cometidas por menino até de 10, 11, 12 anos. Então isso não resolve nenhum tipo de problema. Hoje a criminalidade encontrou no menor a solução de muitos dos seus problemas, inclusive da punição, né? Da sanção penal, porque o menor acaba sendo obrigado por N formas a assumir, às vezes, crimes que nem cometeu, porque sabe-se que o menor vem para uma instituição dessa e aqui fica até completar os 21 anos e depois tem condição ter a oportunidade de continuar a sua vida. Então, a redução da maioridade penal é um total despreparo de quem defende esse tipo de coisa. É uma solução fácil. Infelizmente, o legislativo desse país insiste em usar da mídia. E para você usar da mídia, você tem que trazer alguma coisa de objetivo. E talvez a solução mais fácil e objetiva para eles, e que certamente não trará nenhum resultado, é a redução da maioridade penal. À medida que foi crescendo o envolvimento do jovem na criminalidade, seja no tráfico, seja no roubo, homicídio, briga de gangue, homicídios, tal fato foi gerando na mídia essa divulgação massiva, né? Vai gerando na sociedade essa sensação de impunidade, que não há punição, que o jovem não responde por nada, uma coisa que não é verdade, tá certo? Existem as consequências para cada ato infracional cometido? Existe. Eu concordo que elas são brandas. Eu acredito que poderia a consequência pelo cometimento do ato infracional grave, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, deveria até ser mais dura. Mas eu não vejo que a solução seja a redução da maioridade penal. Qual seria a utilidade de reduzir a idade para a maioridade penal? Equalizar, vamos supor aí, os menores de 18 com 16 completos, que são as propostas que são mais frequentes. Por que equalizar a resposta do Estado a uma infração penal do menor de 18 a partir de 16 aos maiores de 18? Primeiro, existe essa ideia de que é um mito, né, de que o menor de 18 ele não é punido. Esse ato infracional cometido pelo adolescente, grave, um ato grave, e ver que rapidamente ele voltou para as ruas, você tem a sensação de impunidade. E o adolescente tem a certeza. Ele fala, eu fiz e não deu nada. É por isso que ele fala nas suas entrevistas, no seu meio de convivência, nas mídias, falar, não pega nada, né? Como ele se expressa, não pega nada. De fato, fica essa sensação mesmo, porque ele passa pelo sistema que seria para a reeducação e não fica ali muito tempo. Eu entendo que um adolescente de 16 anos, ele tem plena capacidade de entender
o caráter ilícito do que ele faz. Como tem um adolescente de 14, de 12, até uma criança de 8 anos, se ela pegar essa caneta aqui, se ela vir essa caneta em cima da mesa, pegar e colocar no bolso, ela sabe que está fazendo algo errado, né? O que ocorre é que, isso está cientificamente provado, aos 16 anos, o processo biológico mesmo de maturação do adolescente ainda não se completou. O córtex frontal, dizem os biólogos, que tem muito a ver com arrependimento no ser humano, ele só se forma por volta dos 18 anos. Quer dizer, ele entende o ilícito do que faz, mas muitas vezes não consegue agir de acordo com esse entendimento. Ele age por impulso. A redução da maioridade penal. Eu sou advogada, desde os tempos do meu curso de Direito eu sempre fui a favor. Eu acho que é inconcebível a gente viver numa sociedade online, conectada 24 horas por dia, com a gama de informações que esses jovens recebem e eles não saberem o que eles fazem. Então não tem. E outra coisa, eu acho, se o governo permite que se vote com 16 anos, a partir dos 16 anos, então eu entendo, como eu passei isso para os meus filhos, que para você votar, você tem que ter discernimento para entender o meio social em que você vive. Eles podem até saber o que estão fazendo, mas eles estão alienados no que eles estão fazendo. Eles não sabem para que eles estão fazendo e eles não sabem que eles estão nesse jogo entre criminalização da pobreza, né, e continuidade do discurso moralista de que quem tem continua tendo. Né? Eles não veem a polícia como proteção, eles veem a polícia como invasão. Então, vocês conseguem imaginar do ponto de vista simbólico o que isso significa? Você olha para um policial e tem medo. Eu olho para um policial e me sinto segura. Tem alguma coisa errada nessa relação, não tem? Porque o policial deveria dar segurança para todo mundo. Mas tem gente que olha para a polícia e morre de medo, se esconde. E às vezes ela não está devendo nada. Mas só pelo fato dela estar, às vezes, num território em que todo mundo é feito suspeito, ela já tem medo. Hoje nós não temos jovens, crianças e adolescentes, né, que pensam da mesma forma que pensavam há 20 anos atrás. Hoje eles têm acesso a informações que antes nós não tínhamos, conhecem coisas que antes nós não conhecemos, né? Têm acesso a mídias, enfim, uma série de outros meios de obter informações e, inclusive, a partir daí, compreenderem aquilo que é certo e aquilo que não é tão certo assim, ou aquilo que efetivamente não é certo. O estardalhaço da mídia, até por falta de, muitas vezes, de pauta, de notícia, outras vezes porque a questão criminal toma um vulto muito grande na sociedade atual, por várias origens que não cabe aqui a gente discutir, juntando isso com o interesse dos políticos em criminalizar cada vez mais, porque a população entende que isso é solução. Qualquer pesquisa Ibope, Datafolha de esquina aí vai demonstrar que a maioria da população é a favor de pena de morte, prisão perpétua, redução da maioridade penal, ou seja, de redução ou eliminação de direitos e garantias individuais, né, desde que seja para os outros. Redução de maior de 16 anos eu acho que tem que mudar, né? Porque se ele pode votar, ele pode ser preso também. Eu acho certo, né? Porque esses rapazes novos assim estão muito atrevidos, né? Pega e mata e só fala que não dá nada. Chegar na delegacia eu vou ser liberado mesmo que eu sou de menor. Então isso aí não tá com nada. Tem que ser igual aos Estados Unidos mesmo, dependendo do crime, de 7 a 8 anos de idade já responde por prisão perpétua, né? Eu concordo com a lei de lá também. Aqui no Brasil tinha que ser a mesma situação. Concordo com a maioridade penal, eu tenho 16 anos. Eu acho que já deveria ter existido há muito tempo, porque os jovens de hoje, os de menor, eles praticam seus delitos, né? E eles acreditando de que nada vai acontecer com eles. Eles já fazem com a consciência de que eles vão ser livres, de que não vão ser punidos. Então, para mim, sim, eu aceito. Eu acho que é uma boa, porque vai diminuir muito os índices de crime por nada, né? Porque hoje em dia, vamos supor que eu
Eu tenho 16 anos, se eu for lá e cometer um crime com a consciência de que eu não vou ser punida, nada vai me acontecer. E por isso que isso até incentiva os jovens menores infratores a cometer seus delitos. Eu acho que deveria ter a redução da maioridade penal, porque tem muitos jovens de hoje em dia que acham que cometer um crime é normal e no final não vai acontecer nada com eles. Eu sou a favor disso. Então, esse discurso midiático, ele surge e ressurge cada vez que um crime é cometido envolvendo um menor. Quando 4 pessoas cometem um crime que a imprensa noticia e veicula, 3 maiores e um menor, o foco da imprensa vai ser sobre o menor. Vai render mais pauta, mais matéria, mais notícia, vai chamar mais atenção. Então, a partir daí, juntando isso a essa comoção que é causada pela veiculação midiática, há o sentimento dos interessados, né? O Nilo Batista já dizia isso com muita propriedade, não se pode fazer política criminal com o sentimento dos interessados. Os familiares de uma vítima de um crime até bárbaro, ou de um crime estúpido, têm todo o direito de se revoltar, de querer mais punição. O que não pode é o Estado se colocar no lugar da família da vítima. E a maior parte dos atos infracionais cometidos são delitos contra o patrimônio. Roubo, furto e o tráfico de drogas, que vem crescendo nos últimos anos de forma bastante importante, né? Tráfico de drogas em que 90% das vezes o adolescente é traficante para sustentar o próprio vício, né? Então ele é um traficante usuário, um traficante que não vive, não se sustenta ou não ofere lucro daquela atividade comercial. Ele exerce aquela atividade para sustentar o próprio vício, né? Então, assim, predominantemente, principalmente na internação, estão presentes aqueles adolescentes dos lugares das grandes cidades, né? Não só do Distrito Federal, mas das grandes cidades do Brasil, em que estão ausentes os direitos fundamentais, né? Então, lugares onde não há lazer, não há escola boa, não há assistência social, né? As coisas não funcionam. Você tem, no Distrito Federal, cidades com 200 mil habitantes que não tem um cinema, né? Que não tem um teatro, né? Então, a maior parte, não que a transgressão à lei penal seja exclusividade desses adolescentes, né? Como eu disse, isso não sou eu que digo, são autores alemães, ingleses, né? Pessoas que estudam, dizem que a transgressão à lei penal branda seria uma coisa normal no desenvolvimento de um adolescente, principalmente do sexo masculino. Mas essa transgressão grave, essa violência brutal que existe entre adolescentes, que matam e morrem também muito, né? O índice de mortalidade entre adolescentes no Brasil é um dos 3 maiores do mundo. Essa violência é presente e característica principalmente desses locais onde estão ausentes os direitos fundamentais. Eu acho que a sociedade deveria conhecer de fato a realidade desses jovens, entendeu? É fácil você apontar e falar assim, tem que morrer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas ninguém sabe o que vem por trás daquilo, a história dessas crianças, entendeu? É fácil você ter uma mãe que tem caminha quentinha, comidinha quentinha na hora, é fácil você julgar, mas você não sabe a fome que essas crianças passam antes de parar num lugar desse, as razões que levaram elas a virem parar num lugar desse. Os Estados Unidos, que têm as leis mais duras, como a Inglaterra, a Austrália, Nova Zelândia, os países de cultura anglo-saxônica, eles têm mudado as suas legislações justamente para adaptá-las ao que diz a Convenção dos Direitos da Criança, que é o diploma internacional, o tratado internacional
que cuida dessa matéria. Os Estados Unidos, por exemplo, há alguns anos, a Suprema Corte Americana disse que a pena de morte não se aplica àqueles que praticaram um delito com menos de 18 anos, mesmo que seja um delito em que a pena, se fosse cometido por um adulto, a pena seria a pena capital, né? Então, qualquer país do mundo faz isso. Qualquer legislação do mundo, ela pune de forma mais branda o menor de 18 anos. É muito perigoso a gente querer comparar a realidade brasileira com a realidade de outros países, principalmente com países do primeiro mundo. Não tenho dúvida que os problemas, que eles também têm problemas sérios com a proteção de crianças e a criminalidade que envolve crianças e adolescentes. Eles também têm problemas. Agora, vocês querem estabelecer a proporcionalidade que acontece nesse país e que acontece aqui, é uma coisa totalmente sem propósito. Países de primeiro teria que saber qual a atenção que essas crianças e que a educação tem nesses países. Tá? Eu não tenho dúvida, a nossa situação é bem mais precária. Bem mais precária. Defende-se, e a gente percebe que a criminalização de atos de crianças em países considerados de primeiro mundo não evita que essas coisas continuem a acontecer. Não é por aí. São vítimas da circunstância, entendeu? Muitos são vítimas da circunstância, muitos não tem a veia de crime, de maldade, não. Foi porque não teve família, muitos são filhos de pais drogados. Tem crianças aqui que conheceram a droga através dos pais, entendeu? Tem crianças aqui que começou mesmo vítima da família. E muito deles não tem veia criminal, não tem aquele negócio de eu sou do crime, eu sou deslumbrado. Não, é porque não tem chance, não tem oportunidade. E eu te falo, não é um número pequeno, não, é um número grande de crianças vítimas da circunstância, entendeu? De família mesmo que não teve nada para oferecer, de valores e de materialidade mesmo, de coisas básicas, com medo dia a dia, entendeu? E assim, a gente julga muito, né? Mas eu falo para vocês, essa é a realidade desses lugares. As vítimas das circunstâncias é o que é a grande maioria. Eu vou falar, são poucos realmente que entraram na criminalidade porque são ruins. São poucos. Porque isso vai levar a gente para um caminho que não é o caminho da redução do conflito, é do acirramento do conflito. Aí sim a gente vai viver um sistema bastante inseguro, porque ninguém que entra no sistema punitivo sai tratado, como diz a LEP lá, Programa Individualizador do Preso, né? Ninguém sai tratado de lá, ninguém é tratado. Então as pessoas aprendem dentro do sistema penitenciário, que deveria ser um sistema de tratamento, porque o sistema penitenciário diz assim pra gente, não, põe ele aqui, que ele vai ficar isolado da sociedade para a sociedade ficar segura, e quando ele voltar, vocês continuarão seguros. Lá dentro da cadeia ele só aprende vingança, paranoia, ele tem medo de todo mundo, ele sai com raiva, porque ele é maltratado. Um ser humano tratado com desumanidade tem grandes chances de apresentar respostas comportamentais desumanas. Ninguém é criminoso porque nasceu criminoso, não, ou que escolheu de uma hora para outra. Não, muitos foram induzidos a isso. Isso vocês podem ter certeza. Meu dia começa às 7 horas da manhã. Quando o começo da manhã, o café. Aí depois, quando dá 8 horas, ele solta lá para ir para a escola. Os amigos me influenciavam para mim ir pro crime. Hoje eu tô aqui, né? Minha medida socioeducativa. Quando eu saio daqui, eu penso em mudar de vida. Minha mãe vai comprar, vai mudar de cidade e eu pretendo mudar de vida. Meus planos é sair daqui, tirar a carteira de motorista e arrumar um emprego.